Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o Alexandre de Moraes, pasmem, Alexandre de Moraes manda um oficial de justiça na UTI do hospital para intimar o Bolsonaro. Acredite se quiser. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Cardoso, esse episódio da intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter algum efeito político, ou até digo jurídico mesmo, em favor de Bolsonaro, porque a imagem está posta. Todo mundo viu. Pode até não estar acompanhando tão bem este caso, mas todo mundo viu o momento de intimação, citação do ex-presidente com uma oficial de justiça entrando no quarto de hospital em que ele está, numa UTI aqui em Brasília. Mas é a mesma pessoa que diz: não estou podendo prestar esclarecimentos no processo porque estou em uma condição atípica de saúde. Ele teve que passar por uma cirurgia. Cabe esse argumento blinda a figura do ex-presidente de não ser citado? Você acha que isso pode reverter em algum dividendo positivo para ele? Veja, Basília, eu pessoalmente considero o Caio uma pessoa sensata, absolutamente sensata, mas que nesse caso faz uma interpretação equivocada e que eu discordo. Não é a hipótese de insensatos fazendo sempre interpretações erradas, a hipótese de sensatez ou insensatez não diz respeito à aplicação, digamos assim, da boa hermenêutica, da boa interpretação. Pessoas sensatas podem fazer interpretações equivocadas e até insensatos podem fazer interpretações corretas. Assim é a vida. E eu afirmo que neste caso, especificamente, nós temos que atentar para dois fatos. Primeiro, foi feita uma live. Ninguém que está num estado deplorável, grave, faz lives. Mas vamos imaginar que ele tivesse tido um momento, um ímpeto, e assim tivesse feito a live e depois tivesse recaído numa situação grave, mergulhado numa gravidade. O oficial de justiça foi e falou com quem? Com o médico Alexandre de Moraes? Não, o médico do Supremo Tribunal Federal. Falou com os médicos do hospital, está testado por ela. E os médicos autorizaram a entrada dela na CPI. Na CPI não, na UTI. No fundo parece até uma CPI. Mas na UTI. Se os médicos autorizaram, meu Deus do céu, e não houve uma invasão, de quem foi a palavra para que a citação pudesse ocorrer dentro do hospital e que ele não estava grave? Dos médicos do hospital. Não do senhor Alexandre de Moraes. A certidão do oficial de justiça tem fé pública. E eu não posso tratar esta senhora desta forma. Ela tomou todas as cautelas. Ela diz: eu falei com os médicos e falei com os assessores jurídicos do presidente. Tanto que estavam preparados para a citação que Jair Bolsonaro filma a entrada dela. Ele não foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Ele foi avisado que seria citado. Os médicos autorizaram, os assessores jurídicos concordaram. E ele criou um fato político, justamente para que se venha agora dizer do massacre, da perseguição. Uma pessoa idosa que tem sonda gástrica, que sofreu uma cirurgia, uma facada, pode não estar em estado grave. Tanto não estava que fez uma live. Tanto não estava que os médicos, atenção, os médicos dele autorizaram a entrada da oficial de justiça. Ela não arrombou a porta. Ela entrou lá com as próprias pernas, como se viu, com ele já preparado para filmar, porque sabia que seria citado. Nem os seus advogados, os assessores, intervieram para que aquilo não ocorresse em momento algum. Basta ver o filme e veja a desenvoltura, o desembaraço com que ele falou com ela, tentando extrair o nome Alexandre de Moraes. Isso depõe contra ele próprio, contra seu estado grave. Isso é de uma evidência solar. Da mesma forma, quero observar muito francamente que é evidente que situações desse tipo vão ser utilizadas do começo ao fim do processo. A ideia de vitimização é a única saída para quem tem contra si a demonstração cabal, manifesta, evidente, provada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de que arquitetava um golpe de Estado. É evidente, isso me parece evidente. Repito, caso assim não fosse, qualquer pessoa que estivesse num hospital diria: eu estou num estado de gravidade, e o médico diz: não está. Eu estou, o médico diz: não está. A oficial de justiça perguntou para quem? Para o médico, e foi autorizada a entrar. O que aconteceu no caso?
Uma situação que, evidentemente, mostra que a lei foi rigorosamente cumprida. Se Jair Bolsonaro piorou hoje, muito bem, isso é uma outra situação. Naquele momento ele não estava mal. Naquele momento não estava em estado grave. Tanto que mostrou essa desenvoltura toda no vídeo que ele já estava preparado para filmar quando mostra a oficial de justiça entrando, abrindo a porta e entrando. Ou seja, ele sabia que ia ser citado, devidamente avisado pelos seus assessores e provavelmente até pelos seus médicos que haviam autorizado o ingresso. Paula, Bolsonaro fez cena ou pode ter algum efeito político positivo depois de ter sido intimado no hospital e alardear que foi constrangido? Fez cena, Basília. Depois de eu ler o boletim médico, depois de nós atestarmos a realidade evidente que é um senhor de 70 anos com problemas crônicos graças a uma tentativa mal sucedida de assassinato, que acabou de passar por uma cirurgia de 12 horas nas suas vísceras, será que a gente precisa de mais algum atestado de que ele está em estado grave e, portanto, a lei exclui a possibilidade de citação? Zé, com toda a vênia, está sofismando. Por quê? Uma coisa é a autorização médica para que a pessoa seja visitada. Outra coisa completamente diferente, que quem decide não são os médicos, é a lei, é a legalidade da citação. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela pode estar bem o suficiente para receber visitas no seu leito de UTI, mas não bem o suficiente para ser considerada em estado de boa saúde, que é exatamente o caso do Bolsonaro. Ou seja, o que a lei diz é que o paciente em estado grave não pode ser citado nem intimado. A lei diz, não depende de autorização de médico, não depende de autorização da pessoa entrar ou não num leito de hospital. São conceitos completamente distintos e, nesse sentido, eu falo que isso não é um silogismo, isso não é uma conclusão lógica. Não é mesmo. Vamos lá, falando aqui sobre o estado de saúde do presidente. A gente tem os boletins, a gente tem o histórico recente. Isso é a mesma coisa que falar que o Papa não estava em estado grave de saúde na véspera, né, da sua morte, porque fez uma aparição pública. As pessoas, elas podem fazer esforços em situações em que elas não estão bem. Agora, ao contrário do que fez parecer, inclusive, a oficial de justiça, que disse, olha, essas informações já estão todas na mídia, a citação, a intimação, ela serve para que prazos processuais comecem a correr, Basília. Ou seja, vocês acham que uma pessoa que não está apta sequer a se alimentar pela própria boca pode começar a responder prazos processuais? É sério que a gente está debatendo isso? É desumano, é aviltante, ofende a dignidade, não apenas a lei, Basília, a dignidade. Como uma pessoa que não consegue sequer se alimentar pode ser considerada fisicamente, psicologicamente apta para fazer frente ao Estado que o está perseguindo penalmente? E aqui eu não falo no aspecto pejorativo da palavra, mas simplesmente ele está sendo processado. Você acha que esse cara está em condição de montar a sua defesa com o seu advogado? É evidente que não, é de uma evidência solar. A nulidade aqui está posta. Pelo amor de Deus, se a gente não considerar que um senhor de 70 anos, se recuperando, se convalescendo de uma cirurgia, internado no UTI, está num estado grave, então a gente vai começar a discutir o quê? A cor da grama? Se a chuva é molhada? Pelo amor de Deus, a lei é claríssima. Se não fosse tão polêmico, a gente sequer estaria debatendo isso. Choca os olhos. Choca os olhos. Machuca o coração ver um negócio desse, sabe? Então, isso não é um fato político, isso é uma violação a direitos humanos. Bom, isso não é nem um pouco razoável e muito menos sensível. Sensibilidade zero por parte do Xandão. É isso, Alexandre de Moraes manda um oficial de justiça lá no hospital onde o Jair Bolsonaro está internado, em Brasília. Então o Xandão mandou lá uma oficial de justiça, mulher, né? Diga-se de passagem, para que ela fizesse ali o seu trabalho de intimar o Jair Bolsonaro dentro de uma
UTI. O cara tá quase morrendo no hospital, quase morre na cirurgia, a pior cirurgia feita nele até o momento. Já foram feitas várias cirurgias, eu acho que umas 10 cirurgias, em decorrência da facada que ele tomou do Adélio Bispo na campanha eleitoral de 18. Então tem sequelas aí até os dias de hoje. E provavelmente essas sequelas irão permanecer até o final da vida dele, né? Então, o que fez o senhor Alexandre de Moraes? Manda lá ao oficial de justiça intimar o Jair Bolsonaro. Sabe o que fica parecendo essa questão toda? Parece que é meio que para humilhar o cara, né? O cara já tá quase morrendo dentro da UTI. É uma UTI, galera, uma UTI. Um quarto de UTI. Então, para dar aquela humilhada, né? O Moraes mandou lá ao oficial de justiça levar a intimação para o Bolsonaro para que ele assinasse ali a intimação. Obviamente, o Bolsonaro não gostou nada dessa situação, né? Fez até um vídeo, né? Muito nervoso com relação a tudo isso. A oficial de justiça ali vendo todo aquele nervosismo dele que ele expressa no vídeo e tudo mais, tal. Tinha outras pessoas ali, os advogados dele também estavam ali dentro do quarto, médicos ali monitorando toda a situação, e a advogada lá com a intimação na mão, assistindo o que ele estava falando ali, meio que um desabafo e tudo mais, por ele estar naquela situação e ter ali uma oficial de justiça a mando do Alexandre de Moraes com a intimação na mão para que ele assinasse. Isso não é dentro de um quarto de UTI, de um hospital. Isso não é nada confortável, né? Isso não é nada confortável porque não há sensibilidade alguma e nenhuma por parte do Alexandre de Moraes. É uma questão de... o cara passou por uma cirurgia gravíssima, mais uma cirurgia gravíssima, e aí tá se recuperando dentro de um quarto de UTI. E aí o cara vai lá e manda a oficial de justiça intimá-lo. Obviamente que se isso não for uma humilhação, eu não sei mais o que é, né? Eu acho que qualquer um ficaria indignado com esse tipo de situação. Imagina então o Bolsonaro, né? O Bolsonaro já tem um pavio curto, e ainda mais quando se refere à questão toda desse processo de golpe aí, né? De suposto golpe que o Alexandre de Moraes meio que criou aí na cabeça dele. Não só ele, né? Mas tem todo um sistema aí, um mecanismo aí armado para prender o Bolsonaro, que é a finalidade do Moraes. Então o Bolsonaro se exaltou, ficou muito bravo ao receber a oficial de justiça, acabou assinando a intimação e pediu desculpa também ali ao final ali, né? Quando ele estava assinando, pediu desculpas para a oficial de justiça, porque ela
está ali fazendo o trabalho dela e amando do Alexandre de Moraes. Né? Então ele assinou, pediu desculpas, e aí a oficial de justiça foi embora. Mas que é humilhante, galera, isso aí não tenha dúvida. Humilhante demais. E me parece que era essa a intenção do Alexandre de Moraes. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve!